boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 13 de novembro. Suprema e tribunais superiores realizam a primeira jornada Justiça e Equidade Racial. Na abertura do evento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que apenas 15% dos magistrados brasileiros se identificam como pretos ou pardos. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF confirma critérios etários para transferência na carreira diplomática. Norma que assegurava porte de arma para auditores e procuradores do Distrito Federal é invalidada pelo Supremo. E ainda, Judiciário do Distrito Federal promove jornada de justiça restaurativa nas escolas. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal validou critérios de idade para transferência na carreira diplomática. Para os ministros, a norma em vigor tem correlação com questões específicas da carreira. Repórter Pablo Lemos. Ao julgar o caso, o plenário do STF analisou o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro. A lei específica prevê no artigo 55 que serão transferidos para o quadro especial os ministros de primeira classe ao completar 65 anos, os de segunda classe ao completar 60 e os conselheiros aos 58 anos. A transferência também se dá com 15 anos na respectiva classe. Os critérios, assim, são por idade ou por tempo de classe, o que ocorrer primeiro. Com esse entendimento, o relator, ministro Alexandre de Moraes, validou o critério de idade estabelecido em lei. Avaliou que a norma está de acordo com peculiaridades da carreira diplomática. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada após ação proposta pela Associação dos Diplomatas Brasileiros. O grupo defendia que a transferência ao quadro especial por critérios etários violaria os princípios constitucionais da isonomia e da vedação à discriminação por idade nas relações de trabalho, e que a norma inviabilizaria a transferência dos atuais diplomatas aos cargos de maior hierarquia, por ser condicionada à existência de vaga. Moraes decidiu com base em informações do Ministério das Relações Exteriores. Ele observou que a transferência para o quadro especial, por exemplo, não impede a progressão funcional, que passa a ocorrer dentro desse quadro. O ministro destacou também que não há discriminação injustificada, porque a profissão diplomática segue um modelo atípico em relação a outros planos de carreira. Por unanimidade, o Supremo decidiu, em sessão virtual, que são inconstitucionais critérios estabelecidos em leis estaduais para a promoção por antiguidade de procuradores e defensores públicos. O relator, ministro Nunes Marques, entendeu que os requisitos previstos nessas normas não encontram paralelo na lei federal, excedendo limites de competência legislativa suplementar estatal e invadindo competência da União. Foram julgadas ações que questionam leis do Paraná, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul. Também está em análise no plenário virtual um processo em que o Supremo vai decidir se militares das Forças Armadas que ingressem na carreira por concurso público podem se desligar do serviço militar antes de cumprir o tempo previsto em lei a contar do curso de formação. O relator é o ministro Dias Toffoli. Marta Ferreira tem mais detalhes. A carreira militar é uma das mais procuradas no serviço público. Um dos atrativos é a estabilidade. Além de entrar pelo serviço militar obrigatório, outra opção de quem quer ingressar nessa carreira é fazer um concurso e concorrer a uma vaga no nível médio ou superior. Mas se depois de iniciar a carreira, o militar mudar de ideia? Foi o que aconteceu com uma sargento da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Ela passou no concurso e acabou sendo transferida para o Rio Grande do Sul. Lá, a militar pediu licenciamento antecipado do serviço. O pedido foi negado e ela entrou na justiça. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu a favor da militar, por entender que a permanência forçosa restringe o direito à liberdade. A União, então, recorreu ao Supremo, alegando não ser possível conceder licenciamento
antecipado, porque o interesse público deve prevalecer sobre o particular. A União também argumenta no processo que a permanência nos quadros das Forças Armadas é obrigatória por no mínimo 5 anos a contar do curso de formação, conforme prevê Lei de 1980. Sustenta também que existe a necessidade de observância ao princípio da eficiência, uma vez que a União investe na preparação e formação dos militares. O recurso está em julgamento no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que negou o pedido da União. Ele lembrou que a Lei 13.954 de 2019 alterou as regras sobre essa questão. Assim, Toffoli destacou que, à luz da nova lei, o licenciamento a pedido de praça de carreira será concedido, devendo ela indenizar as despesas efetuadas pela União com sua preparação, formação ou adaptação, quando contar com menos de 3 anos de formado como praça de carreira. Não haverá essa indenização se contar com mais tempo de formação. Portanto, o relator entende que atualmente não é mais condição para o licenciamento a prestação de serviço militar por um tempo mínimo. A ministra Rosa Weber e os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin acompanharam o relator. Já o ministro André Mendonça divergiu em parte de Dias Toffoli quanto ao fundamento, mas negando também o pedido da União. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 20 de novembro. O Supremo Tribunal Federal invalidou trechos de uma lei do Distrito Federal que permitia porte de arma de fogo a auditores tributários da carreira de assistência judiciária e procuradores do DF. A decisão foi tomada em ação movida pela Procuradoria-Geral da República. O relator, ministro Nunes Marques, destacou que a lei distrital invadiu competência exclusiva da União para autorizar porte de armas de fogo e munição. O ministro frisou ainda que o Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003, proíbe o porte de arma de fogo em território nacional, ressalvados os casos previstos em legislação federal própria. Supremo e tribunais superiores realizam a primeira jornada Justiça e Equidade Social. Assunto para o próximo bloco. Até já. Jornalistas, acadêmicos, políticos, artistas e representantes do meio jurídico participam da primeira jornada Justiça e Equidade Racial em Brasília. O encontro vai debater soluções para a igualdade de raça no judiciário. E é realizado por tribunais superiores, Conselho da Justiça Federal e Conselho Nacional de Justiça. A abertura foi na sede do Supremo Tribunal Federal. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que apenas 15% dos magistrados brasileiros se identificam como pretos ou pardos. A reportagem é de Viviane Novaes. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. O presidente do CNJ e da Suprema Corte apresentou números da desigualdade social, econômica, de educação e de renda da população negra do país. No judiciário, a participação dos pretos e pardos ainda é pequena. Apenas 15% dos magistrados se identificam como negros ou pardos. Mais do que um problema individual ou um fator institucional, o racismo é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. E, na verdade, exige uma conscientização de todos, porque mesmo as pessoas que se consideram não racistas, e acho que nós vamos desenvolvendo essa consciência, ainda assim elas são beneficiárias dos privilégios que a opressão e a subalternidade trouxeram para todos nós. A presidente do Superior Tribunal de Justiça destacou que os valores constitucionais devem orientar o judiciário. Os valores constitucionais da dignidade humana, da liberdade e da igualdade devem guiar o judiciário, seja servindo-lhe como instrumento de tutela da equidade racial, seja possibilitando-lhe, em sua função administrativa, a responsabilidade pela implementação de políticas judiciárias que sejam inclusivas. Somos
todos os brasileiros, um pouco branco, um pouco negro, um pouco índio. Mas, acima de tudo, somos um só povo e todos merecemos, por nascimentos e por comprovada formação do povo brasileiro, ser reconhecidos como iguais perante a vida, perante as leis e, principalmente, diante de cada um de nós brasileiros. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho disse que o país precisa promover a reeducação racial para se construir novas formas de pensar e agir. Para que tenhamos um judiciário verdadeiramente equitativo e justo, é necessário que seus magistrados e magistrados bem conheçam a realidade da sociedade que receberá suas decisões. E, igualmente importante, é necessário que essa sociedade se reconheça nesse poder judiciário. A secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça falou do trabalho que já vem sendo feito para promover a equidade racial no judiciário. No ano passado, um pacto nacional foi feito por todos os tribunais para corrigir as desigualdades. Esse é mais um momento de reafirmação e reconstrução dessa aliança, em que diversas ações são desenvolvidas nos diversos tribunais, em todos os graus de jurisdição, na direção da construção dessa política. O pacto ele teve a adesão de 100% dos tribunais brasileiros, e aqui eu gostaria de reiterar assim, o agradecimento e o empenho, porque, por motivos evidentes, essa é uma causa que me toca em especial, e a presença dos ministros dos tribunais superiores e também do ministro Barroso sinaliza para a magistratura que esse é um valor, que a diversidade e o respeito à dignidade de todas as pessoas é algo relevante. No fim da abertura da jornada, o músico de Brasil cantou e tocou a música Desde que o Samba é Samba. Desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. A jornada vai até o próximo dia 28 com uma série de atividades nos tribunais superiores e no Conselho Nacional de Justiça. Amanhã, o Superior Tribunal de Justiça vai fazer um seminário sobre equidade racial. A Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça foi premiada no Combrascom 2023. Repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. O projeto Acessibilidade, Valor de Dentro para Fora, é o balcão virtual acessível do STJ, levou a estatueta na categoria Mídia Digital, do prêmio que reúne trabalhos das assessorias de comunicação da Justiça Brasileira, o Combrascom. O projeto detalha a interface do balcão virtual, que funciona há 2 anos no STJ, e utiliza ferramentas e técnicas como transcrição automática da fala, intérprete de Libras, audiodescrição dos sistemas e compartilhamento de telas. Eu me sinto muito bem de ter um intérprete me ajudando, de ter toda essa questão de passar informação para o surdo conseguir receber tranquilamente. O maior diferencial é trazer o usuário para o centro do nosso design, da nossa pesquisa, e traduzir isso na interface. O projeto é o resultado da parceria da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal com a Secretaria Judiciária e a Coordenação de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal. 2 cidades da Paraíba elegeram novos vereadores nesse domingo. Carol Lasnor conta como foi. As eleições suplementares foram realizadas em Boqueirão e Mãe d'Água. Nas 2 cidades, a nova votação ocorreu por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020. Por isso, eleitoras e eleitores dos municípios voltaram às urnas para renovar as câmaras municipais. Em Boqueirão, foram eleitos 11 vereadores e em Mãe d'Água, 9. A renovação das câmaras acontece porque o Código Eleitoral prevê uma nova eleição sempre que mais da metade dos votos é anulada. Em recomendação encaminhada à Superintendência de Seguros Privados, o Ministério Público Federal pediu a edição de uma norma para garantir que formulários e apólices de seguro destinem um espaço para que os clientes possam incluir o nome social. As informações com Márcio Fontinelli.
No documento, o Ministério Público Federal reafirma que incluir o nome social nos contratos é tratar de forma digna as pessoas trans e travestis e evitar a discriminação contra esses cidadãos. Por isso, sugeriu o prazo de 90 dias para que a Superintendência de Seguros Privados crie a norma e mais 180 dias depois da publicação do texto para que seja feita a fiscalização do cumprimento da medida por corretoras e seguradoras. Diferente do registro civil, o nome social é uma escolha da própria pessoa, o que garante a expressão da sua identidade. Reconhecê-lo, para o MPF, é uma forma de respeitar as diferenças. No próximo bloco, a gente fala sobre justiça restaurativa. Voltamos em instantes. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, desarticulou uma organização criminosa acusada de grilagem de terra e crimes ambientais no Piauí. Segundo a investigação, o grupo começou a vender terras da União no estado em 2020. As informações com Bruno Silveira. Durante a Operação Terra Prometida, mais de 150 agentes da Polícia Federal cumpriram 24 mandados judiciais no Piauí contra a organização criminosa que grilava, invadia e loteava terras pertencentes à União no município de Cajueiro da Praia. As práticas criminosas iniciaram em 2020 durante a pandemia de Covid-19, com invasões e documentos falsos. Os acusados lotearam as terras clandestinamente, visando a especulação imobiliária, o que resultou no ajuizamento de diversas ações de reintegração de posse e a abertura de boletins de ocorrência. A organização criminosa, além do estelionato, cometeu crimes ambientais na região. Dos 24 mandados judiciais, 10 foram de prisão temporária, 13 foram de buscas e apreensão e 1 de reintegração de posse. Se condenados, os acusados podem pegar até 30 anos de reclusão pelos crimes somados. Começou hoje a terceira Semana da Justiça Restaurativa, promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Este ano, o tema é a Justiça Restaurativa nas Escolas. Reportagem de Carolina Chaves. Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que trata sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Judiciário Brasileiro. Nas escolas, foi instituído pela presidência do CNJ no início deste ano. O objetivo é transformar o ambiente escolar em um espaço permanente de diálogo e respeito entre professores, alunos e comunidade. O coordenador da Justiça Restaurativa, o conselheiro do CNJ, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, ressalta que já é realidade nas escolas públicas do DF e em boa parte do país. Nós precisamos centralizar para dizer ao país que nós estamos avançando numa política junto às escolas públicas. E esse modelo foi realizado com resultados excelentes no Distrito Federal, em que se ampliou agora toda a ação da Justiça Restaurativa. E a partir daí nós levamos ao MEC esse projeto de, numa parceria com o Poder Judiciário, nós levarmos às escolas públicas do país esse grande instrumento de transformação social, como foi dito pelos colegas que me antecederam, e cultural, e também um instrumento de paz potencialmente preparado pela magistratura. A justiça restaurativa é um instrumento que possibilita, quando possível e apropriado, o encontro entre a vítima e o ofensor, para que possam ter consciência da conduta e, assim, promover o consenso entre as partes. A implementação da justiça restaurativa nas escolas é uma forma de evitar a violência por meio de círculos de paz, onde todos podem falar e aprendem a ouvir. Juristas e acadêmicos se reuniram na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, para discutir a interpretação da legislação penal brasileira e propostas para melhorar a efetividade da jurisdição. Quem acompanhou esse evento foi a repórter Fernanda Fernandes. O encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que nesta quinta edição teve como tema central a efetividade da jurisdição penal,
entrou definitivamente no calendário de eventos jurídicos do Estado. Em Chapada dos Guimarães, grandes juristas do cenário estadual e nacional e acadêmicos se reuniram em busca de uma convergência de entendimentos, de uma interpretação comum dessa área do direito. Isso vai dar uma qualidade, né, nas decisões futuras, né, nos pedidos, nos pareceres, né, e também nas decisões do juiz. Então, é uma coisa ímpar, né, no judiciário, unirmos a escola do Ministério Público, a escola da OAB e a escola dos magistrados. Nós conseguimos trazer para o mesmo debate os principais atores do sistema de justiça, trocando experiências, as visões de cada um dos atores, cada um com o seu papel muito bem definido, mas buscando sempre uma melhor entrega na prestação judicional. Na palestra de abertura, o advogado e professor notável da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Nabor Bulhões, falou sobre a influência da publicidade opressiva no julgamento dos processos criminais. Uma programação que foi seguida pela exposição e debate de temas contemporâneos, muitos deles controversos. Entre as temáticas, o poder hiperbólico do habeas corpus, a justiça penal negociada e seus limites, e o controle de convencionalidade no sistema de justiça criminal. Também entraram em pauta questões como o valor probatório do depoimento policial, o direito penal no mundo digital e a tutela inibitória no processo penal. O encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso também foi prestigiado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, que também integram o quadro de notáveis da SBACHES, Rogério Schietti e Sebastião Reis Júnior, e pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, que encerraram a programação falando sobre abordagem policial conforme a classe social e aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal, respectivamente. Eu acho que é uma oportunidade dos jovens juízes, dos estudantes, perceberem que, vamos dizer assim, esses profissionais de nome são pessoas, né, como outra qualquer. E isso permite esse contato num ambiente, ou seja, um espaço que todo mundo está aqui há 2, 3 dias, ou seja, uma possibilidade dessa aproximação, de até informalmente trocar ideias, trocar experiências. Daqui saem muitas reflexões importantes para agilizar a vida e também um incentivo muito interessante ao diálogo entre aqueles que trabalham no sistema de justiça. E esse era o objetivo central do evento e que foi plenamente alcançado. Realizada de forma híbrida, a 5ª edição do encontro é resultado de uma parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, Ministério Público e OAB, por meio da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJ e das escolas judiciárias dessas 3 instituições. E, de fato, foi considerada uma oportunidade ímpar de aprendizado e de troca de experiências entre essas autoridades aqui, que são responsáveis pela aplicação da lei e que estão comprometidas com a entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficiente. São temas importantes, instigantes. Por exemplo, eu fiquei num painel que é, para mim, assim, um desafio, que é o direito penal no mundo digital. Uma coisa aí que está promissora, anuncia uma reescritura de vários conceitos penais e processuais penais. Para nós estarmos no mesmo patamar de discussão, desenvolvendo ideias para melhorar o nosso sistema, é o principal ganho do nosso encontro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente início de semana para você. Até amanhã.